Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, um programa super especial, porque é o Dia Internacional da Mulher. Então, nada melhor do que a gente também trazer assuntos sobre esse dia para vocês, mulheres. Vai ter muita coisa boa aqui. Hoje nós vamos conferir uma transformação, pois é, que aconteceu. A gente fez toda uma gravação bem especial. Vamos trazer já para vocês aqui. E também ainda vamos ter um bate-papo muito bacana com uma nutricionista, uma maquiadora e ainda uma psicóloga sobre como é que a gente pode fazer esse alinhamento ainda entre ser mulher e cuidar de nós, cuidar da nossa autoestima. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente nesta quarta-feira. Hoje é quarta, não é isso? Hoje é quarta, é. Mas a pessoa está aqui um pouco agoniada já com os dias e os horários. Mas olha só, muito bom ter você com a gente aqui nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Estamos juntinhos, vai ser bom demais. Obrigada a você que está nos acompanhando pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. E lembrando sempre, tá, que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no YouTube, que é por onde você consegue reassistir a gente quantas vezes você quiser, rever o nosso conteúdo, não só do Bem Assim, mas de todos os programas, tá, daqui da TV Mar. Tem também ainda o Instagram, o Facebook e o Twitter. Tudo correndo aqui ó, na sua tela para você correr lá e acompanhar a gente, beleza? Vamos começar o nosso dia com um bate-papo bem legal aqui no nosso estúdio. E aí, pra gente começar, tá? Eu vou conversar agora com a nutricionista Cíntia Lima, que vocês já conhecem, porque ela já é de casa. Eu costumo dizer isso, viu? Bom dia. Bom dia, meu amor. Seja muito bem-vinda, eu que agradeço a sua presença. E com a Raíza Montenegro, ela que é maquiadora. Raíza, acertei? Ou é Raíssa? Raíza. Fala só no microfone. Acertou, Raíza. Bom dia também, seja muito Bom dia, bem-vinda. muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres para você. Para nós. A ideia da gente hoje é ter um bate-papo bem legal para que a gente possa falar um pouquinho sobre autoestima e autocuidado para nós mulheres. Eu vou começar com Cíntia. A alimentação é um grande desafio, né? Quando a gente fala de autocuidado. E também acaba até envolvendo um pouco dessa questão da autoestima, porque quando a gente não se sente bem com o que a gente vê no espelho, a gente tende a ficar um pouco triste e frustradas, né, com a vida. Com certeza. É um desafio, porque nós, enquanto mulheres, precisamos administrar a nossa rotina, as nossas demandas, mas as cobranças internas e externas a respeito de estar se sentindo bem, né? Sobre estar tanto bem com o corpo, não necessariamente estar magro, tá? Mas estar se sentindo bem, porque o sentir-se bem, eu acho que Carmen vai falar um pouco mais sobre isso, é muito individual. Então, assim, o desafio da alimentação é que a gente consiga dar conta. O que eu escuto muito no consultório é a dificuldade de planejar a alimentação por causa do excesso de tarefas. Sim. Então, assim, eu sempre faço uma enquete no Instagram, já planejou a sua semana? E muitas vezes as pessoas não conseguem. Então, para você seguir uma alimentação equilibrada, saudável, o ponto-chave é o planejamento, né? Porque se você não está planejada, não está abastecida, você não consegue seguir o seu plano. E aí você vai recorrer ao que é prático. E o que é prático dificilmente é saudável. Porque a gente tá na rua, a gente não encontra com tanta facilidade alimentos saudáveis, a gente não encontra um copinho com frutas, um iogurte para vender em qualquer lugar. A gente vai encontrar refrigerante, um salgadinho de pacote. Então, o desafio maior para nós mulheres é que a gente consiga até dar prioridade às nossas demandas, para que a gente entenda que estando bem a gente vai conseguir fazer com que quem está ao nosso redor também fique bem. E na área da beleza também acaba sendo assim, né, Raiz? Eu vejo que a gente parece que nós conquistamos muitas coisas ao longo dos últimos anos e aí a gente acaba não tendo mais apenas uma função, como era lá antigamente, lá atrás, que a gente só era dono de casa.
Hoje nós somos profissionais, mães, esposas e por aí vai. E às vezes a gente acaba esquecendo da gente também, né? De se cuidar, de cuidar da nossa beleza, né? Exatamente. Diariamente, né, a gente recebe essa demanda lá no salão, que são mulheres que não têm tempo e que precisam realmente estar nessa correria, né? E a gente tenta ao máximo proporcionar um momento de bem-estar e de relaxamento para que essa correria ela seja minimizada durante o atendimento. Tá, você falou sobre essa questão da correria e tal, que muitas mulheres não conseguem se organizar e que isso acaba atrapalhando o planejamento delas nessa questão da vida saudável. Tem dicas, Cíntia, pra gente conseguir mudar um pouquinho, né, essa nossa loucura e conseguir organizar para que a gente também até mesmo alcance os nossos próprios objetivos? Então, a primeira dica é conseguir tirar um momento, e a gente normalmente associa o final de semana, mas para cada pessoa e para cada rotina isso vai estar em um momento. Pode ser um dia, um horário. Eu sempre falo que assim, uma grande dificuldade que as pessoas têm é a salada. Ai, Cíntia, mas é porque fazer salada todos os dias é muito difícil, é um desafio. Então, assim, se a gente antecipar o preparo dessa salada em um momento, nós não vamos gastar 1 hora, gente, para pegar 5 potinhos, colocar as folhas que gostar, os vegetais que gostar, porque eu também sempre falo que a gente precisa desmistificar a ideia de que comer salada é obrigatoriamente comer alface. Sim. Tá? Então, assim, a gente tá falando de saladas, certo? Mas antecipar o preparo dessa salada, a maioria dos vegetais, eles podem ser acondicionados. Os mais úmidos é que a gente vai evitar. Então, um tomate, um pepino, uma fruta, a gente deixa para colocar no momento. Mas se for o tomatinho cereja, pequenininho, ele já entra ali tranquilo. Então, se você consegue tirar 40 minutos para dar essa organizada em 5 potes de salada, você vai conseguir iniciar a semana pelo menos com essa meta garantida de que você não vai faltar tempo, né? Porque a gente sabe que falta. Quando a gente coloca várias prioridades, na hora de parar para fazer a salada, a gente tá com fome, tá cansado, daqui que corte, que rale. Então, ralar isso tudo antes. Pegar a cenoura, pegar 2 tipos de repolho, as folhas, colocar tudo num potinho e já deixar acondicionado, já vai antecipar esse processo. Então, assim, são inúmeras dicas, mas eu acho que a maior dificuldade, na maioria das vezes, é na salada e a compra, né? Então, realmente entender a necessidade de abastecer o hortifruti, principalmente, que é o mais perecível, e colocar isso de forma organizada. Então, se você tiver 2 horinhas para fazer a salada e fazer os lanchinhos da semana, você já consegue antecipar. Caramba, é isso, gente. E nem demora tanto, né? Nossa, mas é aquela dificuldade, né? Acho que a Nutri escuta bastante isso no consultório. E olha só, Raíza, com você, assim, qual que seria a maior dificuldade que a mulherada tem quando chega para você em relação à beleza? Também falta essa questão da organização, de saber ali o que comprar, o que tem em casa? Então, eu também ministro cursos de automaquiagem. E uma das principais queixas é justamente, né? Tenho muitos produtos e não sei como usar. Eu acho que talvez a falta de tempo para essa pesquisa, para entender a funcionalidade daquele produto, ou até mesmo de ler o próprio o modo de uso do produto, né? Acaba ocasionando isso. E aí, qual que seria o produto que as meninas, elas não sabem lidar muito bem? Gente, tem vários. Tem vários produtos. Acho que principalmente questão de tonalidade. A questão da tonalidade é muito, né? Exato. Eu acho que é o principal, assim. Cíntia, o pessoal deve chegar muito para você querendo resultados rápidos, urgentes, para ontem, o quanto antes. E aí, como é que é lidar também com isso, né? Principalmente quando é mulher, porque a gente cria expectativa em cima das coisas. Eu acho que o início é o processo da conscientização, né? Eu sempre começo dizendo que a maioria das pessoas, elas não ganharam peso do dia para a noite. Então, elas não podem esperar perder esse peso, porque aquele jargão popular de que o que vai rápido, o que vem rápido vai rápido, sim, serve também para esse quesito. Então, assim, quando a gente está falando de mudança de estilo de vida, o ideal é que seja um processo, que seja um acompanhamento, algo que venha aos poucos e não que a gente faça uma coisa muito abrupta, né? Nas mudanças de rotina alimentar, por exemplo, eu sempre brinco até com os pacientes, com os clientes, eu digo,
só, a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, daqui a 6 meses, quando você olhar para trás, você não vai nem reconhecer a sua alimentação de 6 meses atrás. Mas se a gente faz isso do dia para a noite, a pessoa sai de uma alimentação completamente desequilibrada. E você propõe uma mudança, que aquela pessoa vai começar a comer sementes de abóbora de lanche, e começa a colocar 2 castanhas. Então, se você faz uma coisa muito radical, coloca ela num padrão, a tendência de não ficar é muito grande. Então, as pessoas que estão em busca dessas emergências, elas existem, estratégias de emergência existem, mas tem que ter a consciência de que é uma coisa muito mais fácil de não ser duradoura. Tá? Então, acontece, aquela pessoa que vai pro consultório faz assim, ó, eu vou viajar ou eu vou casar e eu preciso entrar nessas roupas, eu preciso entrar nesse vestido, estar me sentindo bem. Existe essa possibilidade, mas isso não vai configurar um bem-estar a longo prazo. Certo. Tá? Ok. Quando a gente fala de beleza, né, a gente já falou e tal, para algumas mulheres isso é isso existe, né, uma certa dificuldade nesse quesito, Raíssa. Por que às vezes é tão difícil para a gente cuidar de nós mesmos? Às vezes a gente até acaba esquecendo, né, disso, de cuidar da gente, de cuidar do que é que a gente está mostrando para os outros. Então, eu acredito que isso se dá muito por causa da questão da mulher ser multitarefa, Sim. né? Então, a mulher precisa cuidar da casa, a mulher precisa cuidar dos filhos, a mulher precisa cuidar do marido, né? Enfim, então, o que eu noto, acho que até de amigas minhas e clientes, principalmente, é essa questão da falta de tempo de se priorizar, sabe? De chegar e, não, esse aqui é o meu tempo, os meus 5 minutos que eu vou parar, vou fazer o meu skincare, vou relaxar de alguma forma. Então, eu acho que esse cuidado que a gente precisa ter, esses 5 minutos preciosos que a gente precisa ter com a gente, vai ter um significado gigantesco, principalmente não só do cuidado, mas do se sentir cuidada e do eu tenho esse tempo para mim, sabe? É algo que acaba até casando muito com o que a Cíntia falou, né? Eu já vivi uma experiência que eu vou compartilhar lá no Turali. Quando eu tive filho, eu passei o primeiro ano muito mergulhada e muito dedicada à maternidade, à amamentação, a tudo isso. Isso acontece com a maioria das mulheres. Né? Exato. E aí, o meu esposo preparou uma surpresa lá no Turali, que eu passei uma tarde inteira lá, passando por todos os serviços. Então, eu comecei na massagem, depois eu fui pra unha, eu fui pra maquiagem, eu fui pro cabelo. E, enfim, foi uma tarde toda de autocuidado mesmo. Mara, a minha sensação, quando eu me olhei pronta no espelho, parecia essa transformação que você vai fazer hoje. Até roupa nova ele mandou, assim, uns vestidos pra eu escolher, enfim. No final do dia, quando eu me vesti, que eu me olhei no espelho, eu falei isso pra Raiz e falei para a equipe toda. Eu disse, gente, a sensação que eu tinha é que eu estava me reencontrando. Que eu, Cíntia, estava reencontrando o meu eu mesmo. Porque, assim, eram meses sem fazer uma unha bem feita, eram meses sem fazer uma maquiagem, sem ajeitar o cabelo. Não que estivesse completamente largada e destruída, mas a gente vai deixando de lado pequenas coisas. O cabelo não estava totalmente fora do padrão, mas não tinha aquele preparo, aquele momento de dizer assim, não, agora, hoje, eu vou me cuidar, eu vou fazer a minha unha como eu gosto, eu vou ter tempo para me arrumar. Então, a partir deste momento, foi uma descoberta para mim sobre a necessidade. A partir de então, todos esses cuidados passaram a ser prioridade, porque eu vi o quanto foi bom para mim me sentir daquela forma e me reencontrar e me olhar no espelho e me ver, porque a gente começa a não se ver mais. Isso acontece com a imagem, isso acontece com a maquiagem, com o cabelo, com a unha, com tudo, né? E aí eu fico pensando quantas mulheres acabam até transmitindo isso pra você também, né? Com certeza. E assim, o mais incrível da minha profissão, porque eu costumo dizer que a maquiagem me escolheu. Eu também sou advogada, mas não exerço, né? De fato, trabalhar com mulheres, trabalhar com autoestima, participar de momentos incríveis na vida das mulheres, seja num casamento, seja num batizado, aniversário de 1 ano, chá revelação, enfim. Isso é muito gratificante, isso aquece, sabe, o coração. É bem legal. Oh, coisa boa. Olha, o nosso bate-papo aqui, ele tá bem legal, mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, só porque a Carmen já chegou por aqui, então daqui a pouco a gente inclui ela no bate-papo e a gente continua conversando. Beleza? Pode ser? Então vamos lá, rápido intervalo comercial, pessoal. Daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.